Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. A responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro é um tema de grande relevância, pois reflete a obrigação do poder público de reparar danos causados a indivíduos em razão de suas ações, omissões ou atividades. Essa temática está ligada ao compromisso do Estado de assegurar direitos e garantir a justiça social, além de promover a confiança da população nas instituições públicas. A responsabilidade estatal é fundamentada em princípios éticos e jurídicos que buscam equilibrar os direitos dos cidadãos com as prerrogativas da administração pública. No Brasil, o conceito de responsabilidade civil do Estado está fundamentado na ideia de que, ao prestar serviços públicos ou atuar em nome da coletividade, o poder público pode, direta ou indiretamente, causar prejuízos a particulares. Quando isso ocorre, surge o dever de indenizar. A responsabilidade do Estado pode ser classificada como objetiva, o que significa que, na maioria dos casos, não é necessário demonstrar a intenção ou culpa do agente público, bastando comprovar o nexo causal entre o ato praticado e o dano sofrido. Esse modelo de responsabilidade objetiva se baseia na teoria do risco administrativo. De acordo com essa teoria, ao exercer suas funções, o Estado assume o risco de causar danos, mesmo que tenha agido de forma lícita. Por exemplo, uma obra pública que provoque deslizamentos e danifique imóveis vizinhos implica a obrigação de indenizar os prejudicados, ainda que o projeto tenha sido realizado conforme normas técnicas. Essa abordagem visa proteger o cidadão, considerado a parte mais vulnerável na relação com o poder público. Por outro lado, a responsabilidade subjetiva também pode ser aplicada em situações específicas, especialmente quando a atuação estatal se dá por omissão. Nesse caso, é necessário comprovar a existência de culpa, que pode ser caracterizada pela negligência, imprudência ou imperícia do agente público ou da administração. Um exemplo seria um município que, ao negligenciar a manutenção de uma praça pública, permite que árvores em estado precário caiam e causem danos a pessoas ou bens. A distinção entre atos comissivos e omissivos do Estado é crucial para determinar o regime de responsabilidade aplicável. Nos atos comissivos, que são ações diretas do poder público, a responsabilidade costuma ser objetiva, enquanto nos atos omissivos, que envolvem a inércia ou a ausência de medidas, a responsabilidade subjetiva é a regra predominante. Essa distinção visa assegurar que o Estado seja responsabilizado de maneira justa e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Além disso, a responsabilidade civil do Estado abrange tanto os danos materiais quanto os morais. Danos materiais dizem respeito a perdas econômicas, como a destruição de bens ou despesas médicas. Já os danos morais envolvem questões subjetivas, como a violação da dignidade, da honra ou do bem-estar psicológico. Por exemplo, um cidadão que seja vítima de um erro médico em hospital público pode buscar reparação por ambas as formas de dano, caso tenha sofrido prejuízos financeiros e abalos emocionais. No caso das empresas privadas que prestam serviços públicos, como concessionárias de transporte, a responsabilidade segue os mesmos princípios aplicáveis ao poder público. Essas empresas são equiparadas ao Estado para efeitos de responsabilidade civil, sendo obrigadas a indenizar os danos causados por falhas ou deficiências na prestação do serviço. Se um ônibus de uma empresa concessionária de transporte se envolve em um acidente devido à falta de manutenção, os passageiros prejudicados podem buscar reparação. Outro aspecto relevante da responsabilidade civil do Estado é o direito de regresso contra o agente público. Caso um agente tenha agido com dolo ou culpa grave, o Estado pode cobrar dele os valores pagos a título de indenização. Isso assegura que os recursos públicos sejam utilizados de maneira responsável, além de estimular os servidores a agirem com diligência e profissionalismo no exercício de suas funções. A responsabilidade ambiental é outra área em que o tema ganha destaque. O Estado, como gestor do meio ambiente, pode ser responsabilizado por danos ecológicos, tanto por ações diretas quanto por omissões. Por exemplo, se uma agência ambiental deixa de fiscalizar uma empresa que polui um rio, e isso causa prejuízos a comunidades ribeirinhas, o Estado pode ser obrigado a reparar os danos. Essa responsabilidade ambiental é reforçada pelo princípio do poluidor-pagador, que busca assegurar que os custos da degradação sejam assumidos por quem a causa. Embora o regime de responsabilidade objetiva seja amplamente aplicado, existem excludentes que podem afastar o dever de indenizar, como o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima.
Essas situações rompem o nexo causal entre a conduta estatal e o dano, isentando o poder público de responsabilidade. Por exemplo, se um cidadão sofre um acidente em uma rodovia devido a condições climáticas extremas, como um terremoto ou um ciclone, não haverá fundamento para responsabilizar o Estado. Outro exemplo de excludente é a culpa concorrente da vítima. Nesse caso, a indenização pode ser reduzida proporcionalmente à responsabilidade do particular no evento danoso. Imagine um motorista que desrespeita o limite de velocidade em uma estrada e colide com o veículo de manutenção da via. Se for demonstrado que a vítima contribuiu para o acidente, o valor da reparação pode ser atenuado. A responsabilidade civil do Estado também tem um papel pedagógico, incentivando a eficiência administrativa e a prestação de serviços de qualidade. Ao ser responsabilizado por suas falhas, o poder público é compelido a adotar medidas preventivas, como o aprimoramento de políticas públicas, a capacitação de servidores e a fiscalização rigorosa de suas atividades. Isso resulta em uma administração mais eficaz e comprometida com os interesses coletivos. No entanto, é importante observar que a responsabilidade civil do Estado deve ser exercida de maneira equilibrada, evitando abusos ou interpretações que prejudiquem a atuação estatal legítima. O poder público não pode ser tratado como um seguro universal, assumindo a responsabilidade por todos os danos sofridos pelos cidadãos, independentemente de sua origem ou das circunstâncias. Em síntese, a responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro representa um compromisso com a justiça e a proteção dos direitos individuais. Seu fundamento jurídico e social reflete a necessidade de equilibrar os interesses da coletividade com os direitos dos particulares, assegurando que a atuação estatal seja sempre orientada por princípios de legalidade, eficiência e respeito à dignidade humana. Ao mesmo tempo, é uma ferramenta essencial para garantir que o Estado permaneça atento às demandas da sociedade, corrigindo falhas e prevenindo abusos que possam comprometer a confiança pública. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!